Junto, é nóis. Vamos para mais um vídeo aí, aula de redação, beleza? Aula de redação. Vamos lá para um vídeo, ó, artigo de opinião. Por que eu coloco essa aula para os meus alunos, né? Porque esse tipo de documento, ele ajuda o aluno a entender o que é o ponto de vista, né? O ponto de vista ajuda muito na sua redação dissertativa argumentativa, beleza? Então vamos lá. Vamos diminuir meu rosto aqui que está muito grande, né? Senão vai atrapalhar a nossa aula. Beleza? Então vamos lá. Sumário, o que é o passo a passo e as atividades. Opa, voltando. Volta aí. Voltou. Então vamos lá. É uma argumentação, ponto de vista, gênero discursivo. Característica. O artigo de opinião tem como principais características o uso de argumento e persuasão, que tem que usar na redação, né? É para você ter uma ideia. Os textos escritos em primeira e terceira pessoa. Aí, no caso nosso da redação, só terceira pessoa. Né? Normalmente, os textos são assinados pelo autor. No caso da redação, você não pode fazer isso. São textos veiculados em meios de comunicação, rádio, TV e revista. Beleza? Possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Aí, no caso, aí, a gente só fica só com a simples e objetiva na redação. Mas é para você entender o que é o ponto de vista, né? Por isso que eu estou dando essa aula hoje aqui. A maioria dos seus temas é da atualidade, né? Interessante também para você colocar na sua redação, os temas ali. Possui títulos polêmicos e provocativos, né? É bom você evitar isso na sua redação. O verbo aparece no presente e no imperativo. Beleza. Estrutura. Nós temos a introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução, exposição, né? A apresentação do tema e discorrido durante o artigo. Desenvolvimento, interpretação, o momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados, né? E a conclusão, a opinião, finalizando o artigo, apresentando ideia e solução para o problema do tema proposto. Existem várias possibilidades de organizar a estrutura de um artigo de opinião, porém, de maneira geral, todos possuem os seguintes elementos. Não existe uma ordem específica para esses elementos, nem todos aparecem no mesmo artigo de opinião. Temos a contextualização, que é a mesma coisa que também tem na redação, a apresentação da questão a ser discutida, né, que é o ponto de vista. Explicação do posicionamento assumido, que você também tem que fazer isso na dissertação. Utilização de argumentos para sustentar a posição assumida. Considerar a posição contrária à antecipação do possível argumento contrária à posição assumida. 5. Utilização de argumentos que refutam a posição contrária. 6. Retomada de uma posição assumida. 7. Possibilidade de uma negociação. E 8. Conclusão, ênfase e retomada da tese, igual tem na redação, e posicionamento defendido, já não tem na redação, que aí tem que ser a solução ou o desfecho criativo. Beleza? Vamos ao exemplo aqui. Estrutura do artigo de opinião e introdução. Os parágrafos iniciais do artigo de opinião costumam ser reservados e apresentados no assunto abordado. Além disso, o ponto de vista defendido pelo autor. Chamamos esse ponto de vista de tese, é o que também tem na redação. Veja a seguir a introdução do artigo de opinião produzido por Débora Diniz, Gisele Carino, publicado pelo jornal É o País. Violência obstétrica, uma forma de desuminação das mulheres. Geralmente, título polêmico, como eu falei no início da aula. Vamos lá. A expressão violência obstétrica ofende médicos. Diz não existir o fenômeno, mas o caso isolado de imperícia ou negligência médica. O que aconteceu com a brasileira Aldelir Gomes, grávida e forçada da equipe de saúde realizada cesárea com sua vontade, disse que um caso extremo, escandalizado por feministas, violência obstétrica. Não é verdade. A violência obstétrica manifesta-se de várias formas no ciclo de vida reprodutivo das mulheres. Em cada mulher, insultada verbalmente porque sente a dor no momento do parto ou quando não lhe oferece analgesia. Na violência sexual sofrida em atendimento pré-natal ou em clínicas de reprodução assistida. O uso de fórceps na proibição de doulas ou pessoas de confiança na sala do parto. Nas cesáreas, como indicação médica para o parto seguro, a verdade é que a violência obstétrica é uma forma de desumanização das mulheres. Desenvolvimento. A apresentação dos argumentos que comprova o ponto de vista. Um argumento costuma ter duas partes, a fundamentação e a análise.
do fundamento. A primeira corresponde às informações, fatos, dados, referências, entre outros, que o articulista, né, que é o que escreve artigo de opinião, busca para embasar sua opinião. Em segundo, o trecho de autor relaciona especialistas e o fundamento utilizado na tese defendida. Ainda seguindo o exemplo dado anteriormente, observe a seguir os argumentos usados pela articulista Débora Diniz Gisele Carino. Aí está aqui embaixo. Mulheres negras, indígenas e com deficiência estão entre as mais vulneráveis à violência obstétrica. Um estudo da Universidade de Harvard, aqui ó, colocou a ideia e vai explicar a ideia colocando, né, o repertório. É o igual tem que fazer na redação. Realizado em 4 países latino-americanos, mostrou que 1 em cada 4 mulheres vivendo com HIV foi pressionada à esterilização após receber o diagnóstico. Evidências igualmente assustadoras foram identificadas no México, onde a Organização das Nações Unidas condenou o país à esterilização forçada de 14 indígenas pelo sistema de saúde público. No Brasil, um estudo no Mato Grosso descreveu a correlação entre etnia e morte materna. Mulheres indígenas têm quase 6 vezes mais chance de morrer no parto que mulheres brancas. Pouco sabemos da realidade de mulheres com deficiência, em particular daquelas com deficiência intelectual. O senso comum diz que devem viver sem sexualidade e que são incapazes de decidir suas vivências reprodutivas. Beleza? Então aqui temos um desenvolvimento. Ela apresentou lá a violência obstétrica, que colocou a sua fundamentação, certo? A explicação da tese, da ideia da tese, é o que tem que ter na redação. Esse é o ponto de vista. Você coloca o seu ponto de vista, defende o seu ponto de vista, igual no artigo de opinião, beleza? Vamos lá, a conclusão. Conclusão, o artigo de opinião costuma apresentar uma síntese do desenvolvimento do texto, em seguida a retirada da tese, agora comprovada pelos argumentos. Veja como é a conclusão do texto de Débora Diniz. A Argentina e a Bolívia também avançaram na legislação para proibir a violência obstétrica. Estar livre da violência baseada no gênero deve incluir violência obstétrica. É preciso avançar rapidamente nesse campo, seja pela via legal ou pela transformação de costumes e práticas. A legislação boliviana menciona a violência contra os direitos reprodutivos. Se devidamente interpretada, a criminalização do aborto e os maus-tratos sofridos por mulheres em processo de aborto nos hospitais são formas de violência obstétrica. Meninas e mulheres forçadas involuntariamente ao parto e à maternidade são casos de violência obstétrica. Por isso, as histórias de dor física e abusos verbais de nossas mães e avós devemos somar às histórias clandestinas de aborto, leis restritivas de aborto que atingem 97% das mulheres de idade reprodutiva na América Latina e Caribe. Todas essas são expressões da violência obstétrica, de uma forma silenciosa e presente na violência baseada no gênero. Uma coisa importante aqui, que na redação você retoma a tese, né, seu ponto de vista, mas você tem que trazer uma solução ou desfecho criativo, diferente do artigo de opinião. Mas o que eu acho interessante você trabalhar, né? Deixa eu só aumentar aqui. Deixa eu ver. Aqui, achei. Que eu acho interessante você trabalhar, né? É você ler artigo de opinião, você que tem dificuldade de saber o que é tese, o que é ponto de vista, lê artigo de opinião para você saber, né, diferenciar, interpretar, e você vai saber o que é isso aí, beleza? Um grande abraço, inscreva no canal, dê um like aí, tamo junto, adeus, Deus te abençoe.